Na Baruch FM, Direito e Justiça. Atualidades jurídicas, os direitos e deveres dos cidadãos pelas lentes da justiça. Apoio OAB, Subseção Lapa, São Paulo. Olá, queridos ouvintes da Rádio Baruch FM, sejam bem-vindos a mais um programa Direito e Justiça, apresentado por mim, Andréa Modolin, e hoje eu trouxe um assistente que está aprendendo a apresentar, ser âncora, Dr. Michel Edelstein, diretamente da OAB Lapa. Hoje entrevistaremos Cleinaldo Simões, que é jornalista graduado pela Faculdade de Comunicação de Santos em 1983, repórter de revistas como Quatro Rodas, Visão e Cães e Companhia, do extinto Cidade de Santos, do Grupo Folha, do Jornal da Tarde, que pertence ao Grupo Estadão, e atuou em agência de relações públicas nacionais e estrangeiras. Desenvolveu programas de relacionamento com a imprensa, comunicação aplicada e desenvolvimento de negócios e de administração de crises nas empresas, que leva o nome Cleinaldo Simões desde 1992. Cleinaldo Simões, muito obrigada por aceitar nosso convite, muito boa noite. Gostaria que você falasse um pouquinho da sua função, do que você realmente faz. Boa noite a todos, muito obrigado pela oportunidade. Eu acho que uma coisa que me define bem foi o período que eu trabalhei na revista Cães e Companhia. Falavam que eu era um repórter bom para cachorro. Desculpa, é que eu já te conheço há algum tempo e sei que você tem essas tiradas. Eu quero dizer aos raros ouvintes uma coisa importante, que é a coisa que hoje que dá mais prazer no que eu faço, que eu busco, tento, não significa que eu consiga, arrumar a casa da comunicação dos escritórios de advocacia. E eu espero que nesse bate-papo eu consiga dar algumas dicas, algumas imagens importantes para que todos os escritórios de advocacia, independente do seu porte, possam arrumar o seu relacionamento de comunicação com quem é mais importante no seu dia a dia, que são os clientes. Então vamos lá, Cleinaldo. A primeira coisa que eu quero saber, esse programa é feito também, na maioria das vezes, para o jovem advogado. E não é jovem advogado por ser jovem, é jovem advogado por ter carteira da OAB por pouco tempo, certo? Então ele fica meio desesperado. Então quais são as estratégias na comunicação desse jovem advogado para além da assessoria de imprensa? Bom, a primeira recomendação que eu faria para os novos profissionais é que controlem a disposição de empreender. Busquem adquirir experiência em outras bancas, busquem adquirir estrado. O que pouca gente diz para os jovens é de que você chegar a um determinado estrada de sucesso significa muito sacrifício. E esse processo de sacrifício significa ganhar experiência. Esta vivência ela é extremamente importante para ele ter algumas convicções, entre as quais eu destaco se vale a pena ou não empreender. Olhar para 2 dúzias de escritórios e achar que aquele é o modelo para o seu desenvolvimento profissional é olhar de uma maneira torta para a efetiva realidade da prática do direito nesse país. Eu quero lembrar que, como toda profissão, 96% dos advogados que atuam, e atuam honestamente todos os dias com suas dificuldades, são advogados anônimos, atendendo clientes anônimos e pessoas que precisam, de uma forma absurda, de terem os seus direitos muito bem representados. Então, a primeira coisa é procurar ganhar experiência. A segunda coisa é entender de forma muito clara qual é o mercado de clientes. Muitas vezes as pessoas ficam imaginando e pegam como modelos a exceção da exceção. Eu vou dar um exemplo. Em função do noticiário, estamos há anos acompanhando tudo aquilo que envolve os crimes de corrupção relacionados com a Lava Jato. A proporção de páginas, em função dos personagens envolvidos, pode até se justificar. Isto é o mundo do crime no Brasil? Não. Quanto que ele representa, de acordo até com uma palestra que eu estava vendo, 0,23% dos crimes são de corrupção.
a grande maioria do mundo do direito criminal está envolvido com roubo de patrimônio e crimes contra a vida, que não tem nada a ver com isso e que se tratam de coisas extremamente bem menos complexas, mas que também precisam de defesa de muito Tarimba, né? bom nível, né? E você precisa trabalhar em função disso. A terceira dica extremamente relevante para o jovem advogado é controlar a ansiedade da especialização. Ao contrário do que todo mundo quer ser especialista em alguma coisa. Dá para as pessoas serem especialistas em advocacia, em procurar se relacionar com o cliente, em procurar, ao cumprir as suas obrigações, entender e ser um pouco generalista? Ao longo desses anos todos em que eu assessoro advogados, eu percebo que o elemento fundamental de sucesso de muitos escritórios, que são chamados de escritórios boutiques, porque são pequenos, é porque aquele escritório, antes dele ser especializado em alguma coisa, ele é especializado em se relacionar com o cliente, em ter uma relação próxima com o cliente, no sentido de que o cliente sabe que ele se importa com a causa, que o advogado se importa com ele. Seria o médico de família? É a mesma relação, sem qualquer sombra de dúvida. Alguém que você pode ligar a qualquer momento e ele pode estar disposto a escutar o seu problema. Se você como advogado que consegue isso, é você que vai resolver, você não sabe, porque pode ser de algum tipo de situação que escape ao seu conhecimento, mas você com certeza vai também estar investindo em se relacionar bem com os seus colegas profissionais, saber o que a Andréia faz, o que a Andréia é de melhor, o que o Dr. Michel é de melhor, para eventualmente poder indicá-los e vocês fazerem uma parceria. A minha experiência demonstra isso. E a função do advogado como porta-voz do cliente? Bom, aí tem que tomar muito cuidado, né? Que a gente vê isso constantemente, especialmente no aspecto do direito criminal. O que eu busco recomendar é tomar muito cuidado na hora da estruturação de contrato e saber se isto realmente vale a pena para a imagem. Porque a gente tem acompanhado ao longo dos anos, mesmo advogados com muita tarimba, que estão ali realmente dentro de uma estratégia, falarem algumas situações que não precisariam ser ditas, com algumas afirmações que depois vão se comprovar pelos fatos que ele falou alguma coisa somente para ter que ocupar um espaço na mídia, né? Eu peço assim bastante, mas bastante mesmo cuidado com relação a isso. Na verdade, primeiro, se o advogado está entrando no caso, por mais importante que seja, por mais que tenha até eventualmente, no caso criminal, sabido antes que aquela situação podia ocorrer, tomar muito, muito cuidado. O que eu recomendo é, ter sempre um porta-voz que preencha esse vácuo de informação sem que ele esteja informado absolutamente de tudo. Eu já vivi algumas situações em que os advogados mais tarimbados faziam um esforço enorme para evitar não dar entrevistas, porque na verdade ele precisava se focar no estudo do caso. E há uma característica nova que comprova isso, que é tudo aquilo decorrente do início da Operação Lava Jato, onde a documentação muitas vezes é sonegada para o acusado e para os seus representantes legais, né? E não foram poucas as vezes em que eu pude atender escritórios ao longo desses anos, em que a documentação era publicado primeiro na imprensa, e só quando saiu na imprensa é que aquele advogado sabia sobre o teor mais preciso das acusações contra os clientes. Portanto, muitas das coisas que ele falava são coisas até genéricas, isso é injusto, isso é desnecessário. Então, aquela velha frase de que é bom saber o que está nos autos, né, no documento de acusação, de prisão, etc., é muito importante. Então, tem que tomar muito cuidado. Para falar em nome do cliente, existem técnicas de preparação e capacitação que os advogados pegam muito mais fácil que qualquer outro prestador de serviço.
Mas ainda assim eu peço aos advogados que me solicitam esse conselho tomar extremo cuidado na hora de assumir a condição de porta-voz. A probabilidade de dizer alguma coisa que depois a sequência do processo diz que ele estava falando algo desnecessário é muito claro. Mostra a minha experiência. A sua assessoria de imprensa também esbarra muito no Tribunal de Ética, né? Sim e não. Assunto. Porque sim. Porque muitas vezes a interpretação que se pode ter, especialmente de concorrentes de alguém que eu atendo, é de que pode estar havendo algum tipo de abuso na hora de você fazer a divulgação. Sim, também, muitas vezes eu tenho que tomar muito cuidado quando eu faço divulgações de solicitar que o escritório comprove que o cliente concordou com aquela divulgação, que aquela divulgação daquele específico caso integra a estratégia jurídica, que são elementos importantes para, se houver qualquer questionamento no que se refere à divulgação de um caso, a gente possa estar resguardado. Não porque existe uma questão assim, muito chatinha assim, para falar para advogados, né? É que assim, ao longo dos anos, o Código de Ética e na questão da publicidade sofreu um conjunto de alterações. As interpretações, elas são, vamos dizer assim, cada vez mais abertas, o que configura, no meu entendimento e no entendimento de algumas manifestações da OAB, que tudo tem que ser feito de uma maneira com certo zelo, entendeu? Para evitar o abuso. É o abuso que pode chamar a atenção. E o abuso hoje é mais extravagante que eu vejo, no sentido de captação de clientes com formas publicitárias em muito desacordo com essas normas. Por exemplo, é como se ali estivesse se vendendo algum tipo de serviço da área varejista, né? Tem escritórios que tem jingles, entendeu? Tem escritórios que tem serviço de telemarketing. Então, quer dizer, na hora que você começa a fazer esse tipo de esforço econômico, vamos dizer assim, fora do normal, isto chama a mim mais atenção do que um eventual patrocínio de um escritório num torneio de tênis ou de golfe, ou eventualmente de uma conferência de imprensa onde o escritório resolva colocar o logo atrás de si, entendeu? Eu particularmente não vejo nenhum problema nisso. Eu posso garantir, após 35 anos de assessoria de imprensa para advogados e com seus clientes, que não é um logo atrás do escritório numa entrevista coletiva que vai definir se ele seja contratado por A ou B. Entendi. Vamos supor assim, eu acabei de me formar, eu estou com a carteira da ordem da mão, da ordem dos advogados na mão, e meu pai me deu uma salinha para trabalhar. Aí eu falo, pelo amor de Deus, eu preciso de alguém que bote o meu nome em algum lugar, as pessoas precisam me conhecer. Aí eu chamo o Cleinaldo Simões. Aí ocorreria o seguinte: a primeira coisa que eu procuraria fazer com esse jovem fecha a salinha do pai e vai para um cowork. Isso que eu queria saber. Vá conviver com os jovens, né? Dependendo de como seja e da capacidade do seu pai. A segunda coisa é que fala para o pai guardar esse dinheiro como emergência e tenta nesse espaço desenvolver os seus próprios atributos. E daquele espaço buscar estabelecer correspondência com escritórios mais estruturados e que estão precisando de sangue jovem. Hoje em dia, quando as pessoas saem da faculdade, elas saem... não é que elas saem com o melhor ou pior projeto de empreender.
Na minha empresa, que contrata bastante pessoas abaixo dos 25 anos, o que a gente percebe é que elas não têm uma estratégia de se apresentar para o mercado. Para mim é sintomático que a gente já está acabando a segunda década do século XXI e a gente continuar recebendo currículos cujo modelo foi criado nos anos 40 para os anos 50 do século passado. Alguma coisa está errada na forma das pessoas se apresentarem. E ela está errada de uma única situação para eles entenderem aquilo que chama de disrupção. Não é mais uma via de mão única você entrar no mercado. Na verdade, a necessidade de você, advogado novo, ter um projeto para apresentar para um escritório mais estruturado. Esse tipo de projeto, para mim, é muito simples. Eu sou fulano, eu tenho tanta idade, eu tenho esta energia, eu tenho a disposição de aprender um monte de coisa e eu estou querendo e vejo você como um escritório que eu possa aprender e trabalhar. É isso. Entendi. Agora me explica, assim, além da assessoria de imprensa, então você funcionaria como coaching? Eu não gosto dessa expressão, né? Eu não gosto de expressões que são sempre de modinha. Não, na verdade eu sou apenas um conselheiro da comunicação de alguém que está entrando na profissão. Nos escritórios mais estruturados, eu faço um diagnóstico relativamente simples daquilo que está funcionando e busco aprimorar. Nos escritórios que estão desestruturados, eu busco organizá-los. E essa organização, gente, não é nada complicado, que o sabor de ser assessor é de você dizer as coisas que a pessoa já sabe, ela só precisa de alguém que os estimule a fazer, como organizar a lista de contatos, estar se relacionando com as pessoas que conhece, tá certo? Estar permanentemente conversando com os clientes, que são importantes. Eu conheço, já tive a oportunidade no passado de ajudar escritórios que não tinham uma sistemática de estar conversando com bastante regularidade, não que não conversasse, mas com mais regularidade com os clientes que mais importavam. Porque na medida que você, por exemplo, é muito contencioso, você acha que o cliente, você pega o caso e acha que o cliente só quer saber do caso quando se resolver ou quando tiver alguma intercorrência no processo. Não, no Brasil a justiça é tão lenta e fica se culpando os advogados por causa da lerdeza dos juízes, que o cliente sente-se punido pelo fato do processo não andar. E muitas vezes fazer uma ligação, dar uma explicação, se antecipar a uma angústia e ansiedade é um elemento fundamental. Como eu também contrato advogados para onde eu sou processado, eu preciso que me contem, sabe? Eu não gosto de ficar cobrando como é que está o processo. Eu quero saber que ele me diga antes de eu cobrar, que ele me diga, olha, o processo está assim, está assado. Se eu vou gostar ou não como cliente é uma outra coisa, mas é esse tipo de arrumação de casa de comunicação que muitas vezes os escritórios deixam para lá, tá bom? Tá bom, mais? Que eu queria saber, eu queria continuar com a nossa conversa. Então, a primeira coisa que você indicaria era para o advogado ir para um coworking, ou seja, o elemento conhecer pessoas. É isso? Sim, eu não concebo a advocacia sem relacionamento. No passado, eu já pude conviver em escritórios extremamente grandes, extremamente setorizados. Hoje, esse tipo de escritório, se existe no Brasil 10, é muito. Lá no passado, nos anos 90, nos anos 2000, vários deles, eles precisaram passar por um processo de redução de tamanho. Num dos locais que eu tive, vamos imaginar que ali tinha 14, 15 advogados associados. Todos eles têm os seus escritórios próprios, eles aprenderam lá. Mas esse é um processo em que onde tem que haver um relacionamento, e isso tem que ficar claro na cabeça de quem está entrando. O seu amigo de chopp hoje é o seu cliente daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Você tem que manter esse relacionamento. E é ele que vai
te indicar para outros clientes. Eu brinco, né, muito com o Michel, que eu falo assim, a gente tem que ir em inauguração de supermercado, casamento de boneca, porque é o amigo do shopping de hoje, que é o seu cliente amanhã. Você está adquirindo confiança, relacionamento, né? Reinaldo, só para a gente deixar claro para os nossos ouvintes, eu queria que você explicasse exatamente o que é assessoria de imprensa. Um escritório de assessoria de imprensa, ela faz 3 funções hoje em dia para escritórios de advocacia, dentro desse guarda-chuva. A primeira, como cuida do relacionamento desse escritório com jornalistas. Divulga artigos, divulga casos e, quando chamado, dá suporte a algumas estratégias de casos do escritório. Seja acompanhando o noticiário, seja levando esta informação para jornalistas, seja administrando a procura de jornalistas pelo cliente ou pelo próprio advogado. Como nos últimos anos, em função do caso da Lava Jato, nós atendemos alguns escritórios com clientes nas diversas operações, em algumas situações os jornalistas eram informados que nós éramos assessores do escritório e os jornalistas ligavam para nós e não para o escritório para saber se ia ter alguma nota, ia ter alguma entrevista, enfim, alguma manifestação sobre isso, né? Então essa é a primeira coisa que a gente faz, que é cuidar deste meio de campo do escritório com a imprensa, divulgar artigos, agenda entrevistas, etc. A segunda coisa extremamente importante, a gente administra as mídias do escritório. A gente ajuda a alimentar o site, a gente escreve textos, a gente cuida do Facebook, do Instagram, do LinkedIn, enfim, a gente ajuda a administrar essas ferramentas. E por uma razão muito simples, a nossa hora de trabalho é bem menor do que a hora do trabalho dos advogados de um escritório. Então, na hora que faz a conta, é melhor a gente fazer, é mais em conta pagar para a gente do que fazer as pessoas internamente. Se eu sei, é verdade. cuidarem disso, né? E a terceira coisa super importante está relacionado a esse processo que eu contei de estimular a arrumação dessa casa, fazer com que essas ferramentas sejam mais eficazes na comunicação. E isso a gente insiste para que os escritórios revejam alguns conceitos de comunicação, de relacionamento com os clientes. Para entender isso, então, recentemente um escritório fez um trabalho muito interessante relacionado ao setor de energia elétrica, porque ele tem vários clientes nessa área. Antes de levar esse belo trabalho para a imprensa, que foi a intenção original, a gente estimulou que isso fosse mostrado para os clientes, que os clientes lessem isso em primeira mão. Os diretores jurídicos das empresas que atendiam, alguns executivos das empresas que atendiam, e até tentamos ajudar que esse material chegasse às mãos de outros clientes, potenciais clientes do escritório. Então, inclusive fazer o escritório enxergar o bom material que eles produzem. Muitas vezes eles produzem materiais super importantes, artigos, etc., para me mostrar para a imprensa, e que eu fico, não, antes de mostrar para a imprensa, tem que mostrar para o cliente, é o cliente que paga aqui para o escritório. Entendeu? Depois a gente mostra lá para os jornalistas. Não, eu queria que você me dissesse também quão importante é uma assessoria de imprensa, porque todos nós sabemos que o advogado também é um comunicador, né? Então eu queria saber se você julga que é uma peça fundamental para um bom funcionamento da parte comunicativa do escritório, se afeta muito nos serviços prestados por aquele escritório, qual que é de fato a importância desse trabalho? Esse trabalho só é importante para a advocacia se ele permitir isso for feito havendo a transferência de conhecimento. Eu tenho alguns escritórios que já trabalharam comigo, cujas pessoas conseguem hoje manter, mesmo sem estar comigo, com qualquer outra assessoria, manter um trabalho bem interessante de relacionamento com a imprensa, porque aprendeu a fazer conosco. A única coisa que eu digo é o seguinte: por que fazer conosco? Porque é mais barato a hora. Se ele separa 1, 2 horas por dia, paciência para fazer isso, mas ele poderia fazer conosco.
E qual é o principal desafio em trabalhar com um advogado? Administrar o ego. É o argentino dentro do chamado ego. Assessorar advogados é administrar egos. Egos dele próprio, consigo próprio, dele com as pessoas no escritório e deles todos com os outros parceiros e colaboradores. Né? Eles ficam se medindo o tempo todo. Reinaldo, nossa entrevista está uma delícia, só que eu vou ter que encerrar por conta do tempo. Bom, quando precisar que eu volte, a gente vai precisar aqui. Sim. Queridos ouvintes, esse foi mais um programa Direito e Justiça, apresentado por mim, Andréa Modolin, e por Michel Tzirunic e Edelstein, diretamente da OAB Lapa. Recebemos aqui Reinaldo Simões. Esperamos que vocês tenham gostado do programa e aproveitem para nos sugerir outros temas em nossas redes sociais. É um prazer interagir com vocês. Não perca o nosso programa, pois você é nosso convidado. Você ouviu na Baruch FM Direito e Justiça. Atualidades jurídicas, os direitos e deveres dos cidadãos pelas lentes da justiça. Apoio OAB, Subseção Lapa, São Paulo.